Pai, nós somos gratos ao Senhor pela prosperidade da sua igreja, pela nossa prosperidade, Senhor, como igreja e como filhos do Senhor. Te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido às nossas mãos. Te agradeço também por tudo aquilo que ainda vai chegar para a nossa administração. Eu oro por sabedoria, a diretoria dessa igreja e a cada filho e filha sua aqui na administração dos seus recursos. Eu peço, Pai, também nessa noite, nesse momento, que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo nessa administração. Os meus irmãos ao ouvir e compreender, e eu ao ser inspirado por aquilo que está no seu coração, Pai, que eu possa trazer acréscimo, que eu possa trazer crescimento, vida, através das palavras que foram ensinadas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Estamos com o tema família, né? Bastante importante. E falei um pouco. Quem estava de manhã aqui, gente? Uma parte boa. Quem não estava, está online, viu? Depois você escute. Fazer um bom casamento com o que eu vou ensinar aqui à noite também. Falei muito pela manhã sobre a questão de cultura, né? Como a gente às vezes a gente acha que porque a gente é cristão, porque a nossa família sempre foi cristã, a família que a gente cresceu e tudo que a gente sempre pensou sobre o que é ser família, o que é ser homem, o que é ser mulher, é o que é o padrão do cristianismo. E é porque a gente nunca parou para pensar direito, se a gente pensa ainda assim. Porque é óbvio que não são todas as famílias que têm na sua base os valores cristãos. O Brasil é um país de maioria cristã, o Brasil é um país de natureza conservadora, via de regra, e às vezes por causa disso a gente acha que uma coisa e a outra são a mesma coisa. Mas existem muitas coisas que a gente aprende pela cultura e que não vem do cristianismo. E é conveniente para muita gente você dizer que algumas coisas são do cristianismo, porque eu posso muito bem manipular informações, segundo a minha própria vontade. E se eu quiser manipular alguém e achar texto para manipular, se você não conhecer bem a palavra, é fácil. Amém, gente? É fácil. Se eu quiser manipular alguém que não conhece a palavra, eu arranco o texto da Bíblia, tiro de contexto, tiro do motivo pelo qual ele foi escrito e falo, é isso que tem que ser feito. Você quer ver uma coisa que é usada com muita frequência, e talvez você já tenha usado, e aí, ou usaram contra você, e aí eu vou te pedir, antes de tudo, que você abra o seu coração para me ouvir. E se eu falar alguma coisa que vá contra o que você sempre acreditou, me dá um créditozinho aí. Tá bom? Porque o nosso cérebro tem um dispositivo chamado efeito culatra, que quando a gente vai arrancar algumas bases dele, que é as bases pelas quais a gente sempre cresceu acreditando naquilo, a gente rejeita a informação. Só que a gente rejeita junto a informação, o informante, e joga fora o que realmente pode ajudar a fazer a nossa vida mudar. O apóstolo Paulo diz, um texto muito famoso, você conhece, que a gente alcança, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mudando a nossa mente, transformando a nossa mente. Agora, se a gente tem esse dispositivo na mente
esse efeito culatra, que não deixa a gente mudar a mente, a gente tem que ser o que as pessoas falam de mente aberta. Amém? Amém. Quando eu falo de mente aberta, eu não estou falando de pouca vergonha não, viu gente? Ah, seja mente aberta. Não. Abra sua mente para ouvir aquilo que vai ser comunicado. Confere com o que a palavra diz. Eu vou mostrar alguns textos na Bíblia. E aí, você vai escolher com o que você fica. Se é com a cultura, ou se é com o que você aprendeu. Amém? Mas nunca ouça nenhuma ministração querendo de cara afastar. Não ouça nenhuma ministração também querendo de cara engolir. As duas coisas são perigosas. Amém? Amém. Porque se você engole qualquer coisa que bota na sua boca, eventualmente pode ser que você coma veneno. E tem muita gente que começa a frequentar a igreja, vai para a internet, começa a ver qualquer um que fala em nome de Deus, e fala qualquer coisa, e às vezes ele vai falar no ouvido que você quer escutar. E se você tiver muito imaturo na palavra, você engole qualquer coisa e você não confere na palavra. Então você não olha as ministrações que são ditas, nem com base na sua cultura, e nem sem base nenhuma. A gente sempre vai conferir se aquilo faz sentido com o que a palavra de Deus de maneira geral, né? Principalmente quando a gente está falando de uma igreja cristã, nós temos o nosso exemplo, Jesus Cristo. E tudo aquilo que Ele ensinou, tudo aquilo que Ele foi também. Amém? Qualquer outra coisa fora de Cristo é pecado. Qualquer outra coisa fora do ensinamento de Cristo é fora do perfeito. Ah, mas não é aceitável fora do perfeito, não. O que Deus vai aceitar no julgamento dele não tem a ver com o que eu vou querer fazer. Eu não posso olhar uma coisa que eu poderia mudar e saber que Deus não gosta daquilo que eu faço e falar assim, ah, mas Ele tolera. Não é esquisito isso? Tipo assim, eu sei que Deus não gosta daquilo. Uma vez que eu sei, eu falo, ah não, mas Ele tolera? Você não acha que isso já é uma desobediência? Uma coisa é eu não saber. Outra coisa é eu saber e escolher permanecer na desobediência. E depois eu jogo aquela carta do, ah, mas ninguém é perfeito, né, pastor? Ninguém é perfeito, mas alguns escolhem a não ser. Amém? Ninguém é perfeito. Mas o nosso trabalho como crente é perseguir a perfeição. Amém. E não se contentar com tudo que é de imperfeito na nossa vida. Até porque, à medida que a gente vai crescendo, a gente percebe que existem mais coisas imperfeitas que a gente não conseguia enxergar, porque se a gente enxergar toda a imperfeição na nossa vida, a gente pula do prédio. Então a gente enxerga só uma casquinha em volta da gente. E aí quando a gente melhora isso, a gente enxerga mais. Amém? Amém? Então essa imperfeição que você vai enxergar, ela não é a única coisa de imperfeito na sua vida. Ela é só a primeira que você está conseguindo ver. Você está muito feliz hoje. Domingo à noite, dia de congregar, né? Estava conversando de manhã com os irmãos aqui. Irmãos, vai ter muito culto que você vai ser jogado para cima, vai ser motivado. Mas você concorda que se eu ficar motivando alguém que está no erro, ela vai continuar vivendo motivada em direção a um lugar ruim? Sim. Então nem toda palavra tem que ser motivação. Amém. Eu acho que as palavras em geral, elas precisam alertar justamente esses pequenos pontos que a gente precisa enxergar para a gente poder melhorar. Senão, o nosso culto não é racional. Não existe sacrifício, não existe mudança de mente. E a gente vai ficar colocado num lugar, não só aquém do desejo de Deus, da vontade dEle, mas também aquém de tudo aquilo que a gente quer alcançar, mas que a gente não sabe como.
E aí, por falta de conhecimento na palavra, introdução longa, né? Estamos indo. Por falta de conhecimento na palavra, as pessoas começam a buscar coisas que não são a palavra, para ver se resolve o problema delas. Eu vou fazer fiquei sabendo de um negócio aí, chama... constelação familiar. Eu fico assustado, irmãos, com o tanto que as pessoas fazem as coisas. Não, para você descobrir, porque aí a pessoa vai e você entra, tem um negócio de uns barquinhos. Gente, que loucura. Aquilo não é nem bíblico, nem ciência. Não é nada. Aí a gente vai descobrindo por que é feito. Sabe por que é feito? Porque é caro. Alô? Aí é caro. Aí a pessoa te cobra caro. Mas ela não te liberta, não. Depois você tem que fazer de novo. E de novo. E de novo. Você está entendendo o peso da ignorância? E de novo. Aí você acha que vai dar certo, não dá. É uma droga. Você faz um pouco, melhorou um pouco, ou não melhorou nada, mas é para parecer que melhorou, dá um cheiro de melhora, mas não melhora. Tem método isso, irmãos. E aí, isso cai muito bem para quem quer fugir de confrontar as suas próprias bases de crença. Quem quer fugir de transformar a mente. Aquele que quer viver o melhor de Deus, pagando por isso, ao invés de mudando a si mesmo. Só existe tristeza nesse caminho, irmãos. Só tristeza. O único caminho de transformação é você mudar a sua mente. Amém. Depois dessa introdução de 10 minutos, Gênesis capítulo 2. É porque é uma parada bem densa. Mas vai lá. E a introdução para amanhã, viu? Aleluia. Gênesis 2:18. Todo mundo achou? Claro, né? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Segura aí. Vai em 1 Coríntios 7. Rapidinho. Versículo 7. 1 Coríntios 7, 7. Paulo, que era solteiro, diz: gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. E aí? Sabe o que eu acho legal? Gênesis 2, volta lá em Gênesis 2. É muito usado para a gente que é apologista do casamento. Tem que casar, porque tem que casar. Não tem que casar. Você tem que saber por que você tem que casar. Qual é o motivo que você vai casar ou não casar. O apóstolo Paulo, ele defende em 1 Coríntios 7, que as pessoas devem ficar como ele, porque assim elas vão estar livres para fazer a vontade de Deus sem nenhum impedimento. Amém? Amém. Porque, claro, você tem família, não dá para você se lançar no Oriente Médio para tentar pregar para homem-bomba. Você tem família, você tem algumas obrigações, e essa é a defesa dele. E Paulo está correto no que ele defende. Amém? Amém. Mas é claro, quando Deus está... Quando tem esse relato da criação, né? Da criação do homem e da mulher, não é um mandamento para todo homem casar com toda mulher.
Se assim fosse, irmãos, a gente teria em Jesus um pecador. Se esse fosse um mandamento divino. Jesus não pecou porque ele não casou. Amém? Na verdade seria um problemão. Ele poderia ter casado? Poderia. Só que ele ia deixar uma viúva. E outra, ele ia deixar... Se ele, por ter uma mãe, teve uma mulher que até hoje o povo confunde e idolatra, imagina ele ter, se tivesse uma mulher. Imagina se ele tivesse filho. Acabou. Essa geração de filho dele, imagina. Se não ia ser uma dinastia. A gente está beijando os pés dos descendentes dele até hoje. Então, irmãos, as coisas em Deus não podem ser tomadas em textos como esse e colocadas como se fosse uma pressão sobre homem e sobre mulher. Por que que casa? Segundo Paulo, se você não aguentar ficar solteiro. Eu sei que a juventude de hoje resolveu de outra forma. De hoje nada, né? Da década de 60. Resolveu de outra forma. Pastor, é só fazer sexo. E não casar. Oh. E aí nós chegamos em Montes Claros. Onde essa ideia genial faz com que existam inúmeras famílias disfuncionais. Inúmeras famílias disfuncionais. Como é que essas famílias funcionam? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está aqui na igreja nesse momento, que foi criado, pelo menos até os 18 anos, com pai e mãe dentro de casa? Não é padrasto não, é pai e mãe. Pouco menos da metade. Isso é assustador. Amém? Pai e mãe, dentro de casa. Eu já fiz perguntas aqui antes, em outros momentos, né? Teve um culto de homens aqui, que eu fiz uma pergunta. Tinha uns 40 homens aqui dentro, eu perguntei quantos tiveram bons pais. E 4 levantaram a mão. Eu não vou fazer essa pergunta aqui não, para não machucar o seu coração. Até porque, desses 4 que levantaram a mão, um era irmão de outro que não tinha levantado a mão. Então ainda tem uma parada de... o que você pensa que é um bom pai ou não. Ainda tem essa treta. Afinal de contas, o que é um bom pai? Meu pai foi bom. Uma vez eu ouvi assim, meu pai foi bom, ele não batia na minha mãe. Uau! Meu Deus, traz um troféu para esse cara. O que ele quer? Uma oferta para o melhor pai do ano? Porque não batia na mãe? Meu pai foi bom, ele não foi embora. Olha, ser pai aqui em Montes Claros é a coisa mais fácil que existe. Porque basicamente, só de você não ir embora, você já ganha o troféu de pai do ano. Meu pai foi, não, meu pai estava lá em casa o tempo todo, o pai lá. Às vezes até a cara transforma. Qual que é o problema? O problema é que a gente aprende por imitação. A gente aprende por imitação no sentido de os homens imitam as figuras masculinas que eles se inspiram e as mulheres buscam as figuras masculinas que elas se inspiram. Então, se você teve um pai ruim e você é mulher, quando você vê um cara horrível, você vai falar assim, é o amor da minha vida. Se você não tiver o seu caráter tratado na palavra, é isso que vai acontecer.
se você for um filho homem de um pai ruim, você vai olhar para o seu pai e vai falar assim, cheguei, já sou igual ao meu pai. Mas você não faz nada, meu pai também não. E aí, o que eu vejo aqui, e me parem em algum momento se vocês acharem que eu estou errado no meu julgamento. Por causa disso, o nível abaixou demais. Abaixou demais. E a gente tem um monte de homem que acha que porque tem um trabalho e paga uma conta de luz e faz uma compra por mês, é um grande homem de Deus. E a mulher que acha que se o cara faz isso e permanece em casa, ela tirou a sorte grande. Por que a gente acha isso? Porque, e você pode perceber, todo lugar que você vai ter o IDH mais baixo, índice de desenvolvimento humano, né? Que você vai ter menos dinheiro circulando, que você vai ter falta de prosperidade, inclusive, na vida do povo. Você vai ter as famílias disfuncionais. Porque até riqueza, ela se concentra e se acumula na unidade. E assim, eu não preciso fazer muita ginástica para te contar isso não. Se você ganha 5 mil reais e mora sozinho, o seu padrão de vida é 1. Se você ganha 5 mil, se casa com outra pessoa que ganha 5 mil, o padrão de vida de vocês dois é outro. Não é verdade? Simples assim. Agora, se você ganha 5 mil, faz filho nenhuma que ganha 1.500, separa, paga uma pensão para ela, faz filho em outra, já começou a ficar difícil visitar os meninos, fazer sua farra e começar o namoro com outra mulher. Provavelmente você não vai ter o melhor desempenho no seu trabalho assim também. A chance de você ficar bem é muito pequena. E aí a gente olha para uma cidade como Montes Claros, uma cidade rica, com um povo agradável, de coração bom. A 5ª maior cidade do estado, mas não está nem entre as 10 em grana. Por quê? Será? Ora, Montes Claros era uma cidade dormitório, né? Era o caminho para os tropeiros que iam subir para a Bahia, lá no Brasil colônia ainda. Depois disso, era um caminho ainda, um entreposto comercial. Assim como Vitória da Conquista é. A gente está no meio do nada, né? Está no meio do país. Aqui tinha cassino, né? Aqui tinha... Era um lugar onde as pessoas vinham, se divertiam e iam embora. Não é incomum. E você deve conhecer alguém na sua família que tem uma história assim. Que tem uma avó. Você olha para a avó, aquela senhorinha, né? Ah, vovó com 20 anos. Conheceu um cara, engravidou dele. Depois o cara foi embora, não sabia nem o sobrenome. Fala a verdade, você já viu histórias assim? Pode ser de vovó, pode ser de mamãe, pode ser de titia. Pode ser a sua história. Por quê? Porque a gente aprendeu errado até como se relaciona entre as pessoas. Para falar a verdade, o buraco é muito mais embaixo. Nós que somos crentes, o que a gente tem que fazer primeiro, antes de tudo, não é casar. É fazer a vontade do Senhor. Antes de qualquer coisa. E depois, eu olho para mim e falo assim, eu não aguento ficar solteiro, porque como Paulo disse de uma forma muito poética, eu estou ardendo de desejo. Então não aguento ficar solteiro. Mas você vai ficar simplesmente
se aliviando, é porque você não entendeu, eu falei isso pela manhã, que o papel do homem para com a mulher não é se aliviar nela, é santificá-la. Você não se alivia. Ela não é uma boneca inflável, irmão. Ela não serve para te aliviar. Ela serve para te ajudar no seu propósito. E você, mulher, se dê um valor maior. Não cai nessa, não. Ah, mas eu também quero, eu também preciso de alívio. Pois é, eu imagino. Mas será que isso não te deixa quebrada depois de um tempo, não? Será? Intimidade excessiva. Será que todo mundo é muita gente, né? Será que essa cultura do mundo de estar tudo bem, todo mundo fazer o que quiser, é assim mesmo, vale? É para ser assim mesmo? Eu sei, irmãos, eu aprendi, eu não nasci crente não, tá? Converti aos 27. Eu sei como funciona a cabeça. Eu sei como funcionava a minha. Eu sei que é difícil. Mas no longo prazo, é uma coisa pesada. O que acontece? Por causa da gente ser criado num sistema em que talvez isso que eu estou falando para você hoje simplesmente pareça careta. Quadrado. Eu não sei como é que a juventude falou hoje. Careta era meu pai que falava, eu nem falava careta. Como é que fala hoje quando alguém... Vocês entenderam, né? Tem alguma outra? Cadê os meninos? Já chamou o pessoal do Se Liga para me falar. Ah, mas que bobagem, pastor. Nós estamos em 2026. 2026. Já existem métodos contraceptivos. Mas não tem método contraceptivo para a sua vida emocional, não. Você não engravida. Mas você se quebra. Você se quebra de um jeito que você nem sabe que você está quebrado. Porque você olha para todo mundo quebrado. Olha para o lado, está todo mundo quebrado. O quebrado passa a ser o novo inteiro. Não, o normal é estar quebrado, não? Então, não. O normal não é estar quebrado, não. O povo se quebra porque o pecado quebra. E aí, a gente aprende esse amor barato. Esse amor que não é amor. Esse amor que descarta. Porque se você não vai casar com a pessoa que você dorme, e às vezes as pessoas sabem disso. Estou namorando, mas não sei se vai dar certo. A Natália foi minha única namorada. Quando eu comecei a namorar, eu tinha 18 anos. Eu falei assim, eu não quero terminar, não. Porque é ruim, né? Eu acho que a maioria das pessoas aqui passaram por algum término de relacionamento. Não é ruim. Aí quebra. Aí a pessoa vai embora. E divórcio, então. É um desastre. Mas por que as pessoas divorciam? Porque ficaram pelados um na frente do outro na hora errada. Aí quando viu, estava casado. Aí de repente descobriu. E devia ter casado, não. Devia ter olhado melhor. Pois é. É por isso que os quadrados falam para não fazer, mas não aguenta. A brasa vira o novo cérebro. Ao invés de pensar com a cabeça, pensa com os hormônios. Mas tá certo, minha família é assim, meu pai é assim, meu pai era paulista, meu avô pernambucano, né? E aí, cada um é de um lugar, cada um mora num lugar, cada um está num lugar, não tem contato com mais ninguém. Minha mãe é assim, E é assim. É assim que se faz uma sociedade destruída.
É assim que se constrói um povo empobrecido. É assim que se arrebenta o emocional de uma região inteira. Sabe por quê? Porque a gente tem emoções. E as nossas emoções, se são mal administradas, a gente coloca as emoções nas pessoas erradas. Olha só, é natural que no nosso crescimento, quando a gente chega na adolescência, a gente começa a questionar os ensinamentos de pai e mãe, não é? Né? Tem algum pai aqui que tem filho adolescente? Sei que tem alguns aqui. E aí? É bom, né? Sabe por que o filho adolescente questiona o pai e mãe? Às vezes o filho adolescente questiona o pai e mãe por causa de alguma coisa que o pai e mãe está certo. Mas eles questionam o pai e mãe porque eles percebem uma coisa que eles não percebiam na infância. Na infância eles tinham certeza que pai e mãe acertavam sempre. Na adolescência eles descobrem que não. Eles veem alguns erros. E quando eles veem esses erros, eles começam a pensar assim: e se as outras coisas que eles não querem deixar eu fazer for errado também? Você vê que até aí, a falta de santificação te dificulta na criação do seu filho. Porque a palavra fala para você ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela ficar velha, ela não vai se desviar. Por que desvia? É porque você não ensinou no caminho. Não, eu ensinei, eu falava, eu levava na igreja. Não, isso não quer dizer nada. Como foi a sua vida até lá? 3 divórcios, 5 namorados. Aleluia. As mulheres, por exemplo, que passaram por isso, elas perdem até o argumento de ensinar qualquer coisa diferente para filho e filha. Ou não? A menina de 13 anos bota a sainha curta, a mãe fala: que isso, menina? E ela está com a saia curta também. Não dá, ela não vai fazer. Ela não tem coragem. Ela fala: mas eu posso. Não. Com 8 anos você consegue fazer isso. Com 14, consegue não. Com 8 dá. E aí, você não tem opção. Tem que santificar. Só que eu vejo uma coisa muito interessante aqui. Como os pais vão embora, na maioria das vezes, e a mãe fica com cuidar da casa, pagar as contas. O pai dá pensão. Não, gente, R$300 não é pensão não, tá? Amém, gente? Amém. Se você acha que R$300 é pensão, viva você com R$300. Os caras fazem nossa, tem que pagar a pensão. Aí a mulher vai comprar roupa lá, comprar uma roupa com meu dinheiro. Bicho. Eu não aguento, não. Olha lá. Tá gastando o meu dinheiro. Meu Deus do céu, você está dando um Porsche para a pessoa toda. Não, está dando R$300. Então, me ajuda aí, gente. Agora, se você procurar na internet, você vai ver um monte de homem aí que acha um absurdo dar R$300 também, viu? Se você não gosta do que eu estou falando, vai atrás deles. São uma turma boa aí. Todo mundo virgem, mas eles estão lá, eles estão por aí, eles estão ensinando. Nós estamos na geração que você vai encontrar mestres que falam no ouvido que você escuta, se você quiser. Se você quiser, você vai achar gente que fala o que te agrada. Mas então, aí a pessoa chega na adolescência, o pai e a mãe já não tem muito como ensinar, perdeu a autoridade logo na adolescência, a pessoa faz o que ela quer.
E aí eu vejo algo interessante. A menina costuma até dar uma desafiada com a mãe. O menino não. Vocês já viram isso aqui? O menino não. Eu não sei o que acontece. Tinha que ter um Freud aqui para poder explicar para a gente. Se a mãe encontra no filho aquela âncora do amor masculino, e aí fica o menino da mamãe. Eu vou contar, não vou aguentar não. Já tem um tempo. Alguém vai lembrar, mas a maioria não, e já tem muito tempo, a pessoa já morreu, está tranquilo. Chegou um rapaz aqui, um garoto, que ele trouxe a mãe para conversar comigo com o Japa, né, Japa? Tem muito tempo, meu gabinete ali, ele era aqui ainda, não tinha construído aqui. E ele trouxe a mãe, cabeça baixa. Falei, mãe, são eles aí que a gente estava ajudando ele, mentorando ele, né? Os pastores aqui e tal. E a mãe começou a fazer perguntas, tipo assim, quem são essas pessoas andando com meu filho, né? Era super normal, super normal. Um rapaz, super normal, né? Menino, 32 anos, normal. (32 anos, pai. Gente, essa história é verdade. Eu fiquei um tempão tentando entender o que essa velha veio fazer aqui. Eu não entendi o que ela estava querendo fazer, o que ela estava pegando. Começou a perguntar algumas coisas. E eu respondendo, lá para o meio da conversa, eu falei, gente, ele trouxe a mãe para conhecer os amiguinhos. Meu Deus! Eu fiquei com um misto de vergonha, de não sabia, eu queria esconder, eu queria correr, eu queria chorar, eu não sabia. Porque já era, eu acho, 32, né? Eu não sei se Jesus resolve isso, não sei. Eu acredito no poder de Deus, mas é difícil demais. O trabalho, ele é grande. Mamãe. A mamãe para esses caras não tem defeito, não. Mamãe tem defeito, viu, gente? Amém? Amém? Mamãe tem defeito, papai tem defeito. Mas tem que honrar. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Aleluia. Tem que honrar. Tem que honrar. Honrar não é ficar agarrado na perna da mamãe para sempre, não. Sabe o que é isso, gente? Dependência emocional. Isso é horrível, horrível para todo mundo envolvido. Ninguém deve depender emocionalmente de ninguém. A nossa dependência está no Senhor. Mas por causa desse mundo caído, destruído, em que as famílias são destruídas, em que as pessoas são usadas, cuspidas, jogadas fora, usadas só para sexo, joga todo mundo no lixo, a gente agarra em qualquer pessoa que dá o mínimo de atenção. O filho nem tem escolha. Você já percebeu que todo jogador de futebol quer comprar uma casa para a mãe? Normalmente são pessoas que vieram de situações de vulnerabilidade social. O pai foi embora e se agarra na figura materna. Irmão, estou falando para você jogar fora sua mãe, não, pelo amor de Deus. Não é isso não. Eu tenho mãe, tá viva, tá ótima. Mas mãe é mãe. Você é você. Viu, mães? Vocês são vocês, seus filhos são seus filhos. E o filho, se ele não crescer, e é já na adolescência que você tem que começar a emancipar o moleque, você vai chegar depois, ele com 35 anos de idade, querendo ver quem que está andando com ele.
E sabe quem que esse menino vai arrumar para casar? Uma pessoa pior do que vocês dois. Que é tão dependente emocional que vai topar entrar nessa loucura. Porque, sinceramente, meninas, tem que ver como é que o filho trata a mãe. O filho não pode destratar a mãe, mas o filho não pode ficar debaixo da saia da mãe também, não. Senão, quando casar, ela vai levar ela para dentro de casa. Mas não tem que levar, não. Não, gente, deixa eu te contar uma coisa. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Meu pai morreu em 2019. Viveu com minha mãe a vida inteira, 51 anos de casados. Eu era muito próximo, né, claro, filho. Eu sei os defeitos que meu pai tinha, mas assim, foi um excelente pai. E aí eu trouxe minha mãe para ficar aqui uns 15 dias comigo. Depois que ela estava em casa, a gente morava numa casa ali no Ibituruna, que o Marcos e o Jaque moraram com a gente também. Nessa época eles já tinham mudado, né? E aí ela ficou lá, e eram 2 suítes. Gente, olha que coisa adequada. Minha mãe tinha acabado de perder o marido. Minha mãe hoje está com 81, então, 7 anos para trás, 74. Tinha acabado de perder o marido. Fala sério. Fazia muito sentido. Vem para cá, filho homem, né? Eu sei que muitos de vocês aqui fariam isso. Alguns até planejem. E minha mãe se dá super bem com a Natália. Nunca tiveram nenhum problema, aquela coisa de sogra e nora, nunca tiveram. E aí ela veio, deu uma hora, ela deu uma brincadinha, e falou assim, eu podia vir morar aqui, né? Ficar nesse quarto aqui. Eu falei, mãe, nem a pau. Tinha 10 dias que ela tinha enterrado o marido. Eu falei, nem a pau. Sabe por que você se dá bem com a Natália? Vocês não moram juntas. Minha mãe tem o jeito certo de fazer arroz. E se não for feito do jeito dela, ela reclama todos os dias. E a gente faz arroz todos os dias. Eu estou falando de um aspecto desse tamanhozinho. Eu falei, vocês se dão bem porque vocês não moram juntas. Porque as coisas aqui em casa são do nosso jeito. E as nas suas são do seu. Eu tenho outras 3 irmãs que moram em Belo Horizonte. E minha mãe mora sozinha. Perto de uma delas. Está perto delas, tem assistência o tempo todo. Minha mãe é forte, minha mãe não tem debilidade nenhuma, não. Já veio aqui ano final de 2024, né? Tem debilidade nenhuma não, irmãos. Eu já vi homem aqui, ai meu Deus, falando assim, minha mãe, porque minha mãe, eu tenho que ver minha mãe, né? Porque minha mãe está sozinha a vida inteira. Né? Já é uma senhora, tem que morar com a gente. Falei, quantos anos sua mãe tem? 52. Falei, não, vai demorar demais para morrer, cara, não faz isso não. Em 93 a gente entende, 52. Demora muito. Você vai acabar com o teu casamento. Vai destruir a sua vida. Gente, é muito sério isso. Por causa de apego emocional. Eu faço 44 em abril. Gente, eu não estou querendo morrer também, não. Mas não é maluquice? Não, mas eu me dou bem com a mamãe. Claro, você é filho, ela sempre botou comida na sua boca. Pelo amor de Deus. Aí, às vezes, o cara casa e quer que a mulher dele seja a mãe dele. Pica o bife no prato. Ô, irmão. Eu vou denunciar, não. Você sabe que
Ai, minha mãe vai me matar, mas eu vou falar. Ela não vai ficar sabendo, não. Tomara. Não sei. A minha mãe era assim comigo, ela queria picar o bife no meu prato. Aí, quando eu era adolescente, eu fiquei esperto. Falei, gente, isso a receita para o fracasso. Eu comecei a estudar algumas coisas na época. Falei, gente, isso é loucura. E eu comecei, com 14 anos, eu comecei a quebrar isso, a afastar. Se eu não mudo, até hoje estava minha mãe fazendo comida no meu prato, morando aqui, e obrigando a Natália a fazer a mesma coisa. Eu sei que eu sou um caso muito raro. Ou outra mulher, no caso. Não sei se a Natália ia topar isso, não. Mas acha, eventualmente acha. Sei lá, viu? Sei lá, porque assim, com a mãe na marcação ali, do lado o tempo todo, é difícil achar a mulher também, né? Vamos ver. E aí, a gente tem uma... Eu estou falando, eu tô muito longe de algumas coisas que vocês conhecem ou vivenciam ou não? Que pode ser que eu esteja falando de outra realidade, né? E te parece o quê? A realidade correta de se viver? Essa parada extremamente hiperdependente da sua mãe? Ou... Vamos lá, voltar para Gênesis 2. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto esse dormia, tirou-lhe... Aqui está uma das costelas, mas essa tradução é horrível. A palavra aqui é a palavra sela, que é uma palavra hebraica, que na verdade significa lado. E ela tem várias traduções. Se você tem alguma Bíblia que tem o Strongs aí, você vai ver. É lado, ou uma serra de uma montanha. Não é uma costela, que eu acho que se arrancar uma costela sua, você deve viver sem mesmo, né? Mas a ideia é muito mais de um partir do lado, né? Arrancar um lado do homem e fazer a mulher dessa porção, né? Desse tamanho de gente, como partir ao meio mesmo. O lado. E aí... Fez a mulher, trouxe a ele, versículo 23. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E versículo 24. Por essa razão, o homem vai fazer o quê? Deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Deixará pai e mãe. Deixará como? Deixará fisicamente. E aí deixa eu te dar uma ideia aqui. Não se constrói na casa de sogra, nem casinha de cachorro. Não, porque vai precisar um puxadinho aqui, tem um terreno, tem um lote. Você pode fazer o que você quiser, só depois não fala que eu não avisei. Porque o que eu já vi de casa ficando para trás nessa conversa, não, mas vamos morar junto. Irmão, deixa geograficamente, deixa financeiramente, larga pai e mãe. A mãe continua pagando seu danoninho? Irmão, não faz isso não. Se você não aguenta pagar o seu próprio danoninho, você não pode casar. Mas eu quero, não estou aguentando. Irmão, castração química está aí para isso.
Não precisa disso tudo não, não vai tão longe. Mas assim, segura sua onda, não é possível. Que tipo de bicho você é? Vai trabalhar. Amém. Trabalha. Não estou falando que é proibido ajudar filho, não, tá? Ajudar é uma coisa. Dependência é outra. Não, porque eu vou casar, e aí eu quero casar, porque aí eu fico aqui na casa dos meus pais um tempo até me acertar. Qual que é o planejamento? Até se acertar, como é que é isso? Esse até se acertar costuma passar 3 anos. Até se acertar e 15 dias para sua casa ficar pronta? Tá, beleza, entendi. Entregaram errado, você, né, comprou na planta, e aí tinha a data do casamento, a construtora atrasou. Beleza. 3 anos. A gente começa lá. Começou bem, né? Começou não fazendo o que a palavra manda. Mas, na verdade, o geograficamente e o financeiramente não são os difíceis. O difícil é o emocionalmente. Porque se você desata o nó emocional, o resto é fácil. A gente se ajeita. Geograficamente é mole, financeiramente a gente se ajeita também. O problema não é isso não, o problema é o emocional. Mamãe, filho, mãe, filho, irmão, casou, novo núcleo familiar. Amém. Sabe qual é o problema? Lá atrás o que Paulo falou. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. Aí a mulher tem o filho, e o propósito de vida dela não é Deus, é o filho. Se o propósito de vida da mulher for o filho, ela não quer deixar o propósito de vida dela ir embora. Que aí o propósito vai embora e vai tomar as decisões por ele mesmo, o que eu vou fazer? E agora, pastor, o que eu vou fazer? Eu já te falo o que você não devia ter feito. Ter feito do seu filho o seu Deus. De manhã as mulheres gostaram mais da pregação. Hoje está um pouco mais, né? Tá bom. Mas se você não está gostando do que eu estou falando, entenda que talvez seja justamente isso. Que seja o que está travando a sua vida. Esse apego emocional fora do centro da vontade de Deus que você tem com as pessoas. Se você não se coordena bem emocionalmente, a chance de você tomar decisões erradas na sua vida é enorme. A gente não toma decisão por emoção. A gente toma decisão pela palavra e racionalmente. Amém? Não é emocionalmente. Mas é porque eu não... a gente faz o que o coração manda. Na poesia, eu acho piegas, mas pode ser que você goste. Mas a gente não faz o que o coração manda. Esse coração da emoção. Esse coração é o que faz a pessoa tomar a decisão errada. Carlão, né? Carlão. Carlão, menino bom. Irmão, se a gente quer ter famílias fortes, a gente tem que cumprir os princípios. Não dá para você criar um novo núcleo familiar para fazer a vontade de Deus agarrado no ninho. Ninho é lugar de morada para criança. Deixa eu te falar uma coisa. Homens, não sejam meninos. Tem um motivo pelo qual o menino não pode casar. Amém? Menino não pode casar, não.
Para ter mulher tem que deixar de ser menino. Tem que deixar de ser o filhinho. Para ter mulher tem que deixar de ser o filhinho. O negócio é que o hormônio, ele aquece antes da maturidade emocional. E é por isso que a gente tem tantas famílias destruídas, tanta gente sem pai, tanta gente sofrendo e acostumando como se o sofrimento fosse o normal, fosse o padrão. E aí eu sofri, então, mas é isso mesmo, todo mundo é assim. Não é não. Irmão, esses casos me assustam. Se não te assustam. Eu sei que você riu de alguns, mas eu sei que de alguns você riu de nervoso. Tipo, para de falar de mim, pastor. E eu não quero te trazer constrangimento. Pelo amor de Deus. O que aconteceu na sua vida, mesmo que você tenha sido agente de alguma dessas coisas, se foi por falta de conhecimento, não foi culpa sua. E mesmo se tiver sido, Jesus está aí vivo para interceder por nós, para a gente mudar a nossa vida, se arrepender. E eu sei, tanto para mães quanto para filhos, que é difícil, porque o emocional é aquela coisa que ela corrói, é uma dor, né? Mas você precisa acreditar no poder de Deus para te ajudar nisso. Amém. Para te dar uma nova visão, uma nova vida. Nem mãe nenhuma é a deusa do filho, nem filho nenhum é o Deus da mãe. Mulher nenhuma é a deusa do marido, e homem nenhum é o Deus da mulher. Existem papéis bem definidos, simples, e que se a gente simplesmente pegar tudo aquilo que a gente foi, jogar as nossas justificativas no chão, mas eu não tive, tudo bem, você não teve, mas eu fui assim, não importa. O que importa é que você entenda, cara, eu preciso mudar minha noção de família. Amém. A minha noção de família está trazendo num efeito dominó uma pobreza, uma dor para a minha vida, para a vida de muita gente. Se nada do que eu falei aqui passa perto do que você vive, glória a Deus. Seja um bom exemplo então na vida das pessoas. Mas se em alguma coisa você perceber, poxa, eu sou assim, ou eu corro o risco de me tornar isso, peça ajuda ao Senhor para te ajudar a se tornar quem Ele quer que você se torne. Amém? Porque no fim das contas, a gente só joga o nosso emocional em cima de outras pessoas, e é muito ruim fazer isso, porque a gente sequestra outra pessoa. Se a minha satisfação emocional for jogada em cima da Natália, eu sequestro ela. Ela vai ter que viver para me satisfazer. Isso é horrível. Não, ela tem que viver para satisfazer o Senhor. É claro, Paulo fala em 1 Coríntios 7, né? Um satisfaz o outro, um cuida do outro. Mas antes de tudo é o Senhor. Amém. Mas quando a gente joga em cima do outro, a gente projeta uma expectativa no outro que é errado a gente projetar. É ruim com a outra pessoa e é ruim para a gente. Porque a única pessoa que a gente pode projetar todas as expectativas é o Senhor. E é nele que tem que estar a nossa satisfação. Por que tem tanto coração partido, tanta família quebrada? Expectativa nas pessoas erradas. Expectativa que não veio por causa de uma perfeição da pessoa, mas veio por causa de um desejo, não só sexual, mas um desejo de uma carência. Eu estou carente, eu preciso de alguém perto de mim. Não existe nada pior, gente, do que procurar
um marido, uma esposa por carência. Ah, mas eu estou tão carente, é tão ruim ficar carente. Experimenta ficar mal casado. Eu conheço pessoas carentes e pessoas mal casadas. E essas pessoas que são mal casadas dariam um braço para ser só carente. Quero te botar medo para casar, não. Mas você tem que ficar esperto. Casar com o primeiro. Ah, olha, é bonitinho, né? Olha lá, toca baixo na igreja. Não, gente. Calma. Calma. Vai chegar seu tempo aqui, calma. Vai chegar seu tempo. Já saiu da casa da mãe, já ajudou, né? Tá quantos anos, Gui? 27. Graças a Deus. Foi difícil tirar da casa da mamãe, viu? Misericórdia. Não, mas você volta. Ah. Pronto. Aí sim pode tocar baixo. Para aí sim prospectar um casamento vindouro. Ninguém que mora na casa da mãe pode pegar esse instrumento aqui, não pode. Amém, gente? Amém. E todo homem quer ser homem. Mulheres, não castrem seus filhos. Que às vezes ele vai descobrir com 35. E aí o filhinho que você amava tanto, você vai parar de querer olhar na sua cara. Ou então ele vai se tornar um deficiente completo, dependente. Já acabou o tempo, mas eu lembro, a gente foi em Campina Grande, acho que o Caio estava também, a Ramon tinha uns amigos bacanas lá que ele foi apresentar pra gente lá na Meixas. Rapaz, tinha 41 anos de idade. 41 anos de idade, irmãos. 3 faculdades, top, né? Cada uma numa área completamente diferente da outra. Morava com a mãe. Estava querendo fazer uma outra faculdade, não sabia o que queria fazer da vida, não trabalhava, não. Cara, tinha minha idade, irmãos. Minha amiga do Japa na época. E eu assim, gente. Eu não lembro se ele tinha namorado ou não tinha. Ninguém fica, né? Mas a mamãe estava lá. Esse cara acostumou. Depois que envelhece, irmãos, sabe o que fica? Só o remorso. Poderia ter vivido outra vida, mas eu tive que viver essa. Ruim, né? Então vamos pensar na vida que a gente vai viver, pô. Eu sei que são tantas vozes no mundo, mas existe uma palavra que é a verdade. Fundamenta suas bases na palavra. Fundamenta sua vida na rocha. A palavra não vai querer que você faça suas vontades, não. E sabe que quando isso acontece, costuma ser a verdade. Porque se fala somente pelas nossas vontades, normalmente está querendo ter a gente como cliente, né? Mas quando fala algumas coisas, por mais que eu tenha falado coisas que vão contra o jeito que você foi criado, o jeito que você viveu e talvez o jeito que você acreditava, lá no fundo você sabe que é verdade. Você sabe que é verdade. Que por mais difícil que seja, é uma coisa que tem que ser feita. É uma imperfeição que Deus tolera. Deus não tolera imperfeição nenhuma, não, irmãos. O sacrifício tinha que ser perfeito, tudo no tempo tinha que ser perfeito. A igreja vai ser resgatada pelo Senhor sem mancha, sem rúgula, sem mácula. Não tem defeito tolerável, não. Tem os que a gente tolera. Não estou falando que você vai perder a sua salvação, mas essa história de que Deus deixa a gente ficar com os nossos defeitinhos aqui debaixo do braço, não existe isso, não.
Isso é coisa da nossa cabeça. É coisa do que a gente justifica para a gente mesmo, para ver se a gente consegue viver sem ter a dor da nossa mudança. Porque mudança traz dor. Agora, sabe o que é melhor? É que quando você arranca na mudança a dor, o que você tem depois é muito melhor do que o que você tinha antes. Amém? Arranca isso. Refaça a sua vida familiar. Coloca ela no eixo da palavra. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós cremos na sua palavra. Cremos no seu ideal de família, Senhor. Eu peço sabedoria para todos os seus filhos e filhas aqui nessa noite, para acolher com mansidão essa palavra nos seus corações, para crescimento e para mudança, para prosperidade e para felicidade completa no seu reino, Senhor, em nome de Jesus.